Fato é que a DPF das favelas virou um grande assunto numa das principais cidades do Brasil em relação à segurança ou à insegurança, justamente porque estamos falando do polo das facções criminosas, de milícia, de territórios em que o Estado já não alcança, e isso tudo sendo assunto numa discussão lá em Brasília, no Supremo Tribunal Federal. Como é que você vê? Koba, são tantos contrassensos nessa discussão que é até difícil achar um ponto aí para começar. Eu vou começar pelo nosso GC. Aqui os caracteres que estão escritos aqui embaixo na sua tela. STF aprova plano de ação sobre a atuação da polícia. É muito difícil a gente digerir uma inconstitucionalidade tão patente sendo realizada no próprio âmbito do Supremo Tribunal Federal, que é quem deve guardar a Constituição. Aprovar plano de ação de polícia cabe ao governo do Estado, ao governo que foi eleito, que tinha lá uma proposta para a segurança pública. E eu não estou falando sobre o governo do Estado de São Paulo, do Rio ou qualquer outro governo, mas o fato é que, pelo texto constitucional, é o governo que determina como que tem que atuar a força de segurança pública, a polícia militar, a polícia civil. Não cabe ao STF ser palco para essa discussão. É sempre bom lembrar também que o STF não pegou isso para si e decidiu agora eu vou definir como que vai ocorrer a segurança pública nas favelas do Rio de Janeiro. Foi provocado para isso, foi provocado para que se manifestasse acerca disso. Mas a nossa Suprema Corte, com todo o respeito que a nossa Suprema Corte merece, em mais uma oportunidade, avança sobre as competências do que seriam de outro poder, que daquilo que não estaria inserido nas suas competências constitucionais. Traçar um plano de ação cabe ao governador do estado, que é o chefe-geral das polícias, que é o comandante-geral das polícias. Não cabe a nenhum juiz, seja na primeira instância, seja no tribunal, seja no Superior Tribunal de Justiça ou no Supremo Tribunal Federal, estar definindo política de segurança pública. Infelizmente, na minha opinião, considerando o que ficou determinado pela DPF, no resultado da DPF das favelas, quem ganha com isso é o crime organizado, que, como você disse aqui, já tem, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, muitos territórios paralelos instituídos. A cidade do Rio de Janeiro, uma das principais capitais do país, tem mais de 50% do seu território tomado pelo tráfico, tomado pelas milícias. Enfim, a polícia lá deveria ganhar mais apoio, deveria ter mais liberdade para agir. E só um último ponto: o ministro Flávio Dino foi aplaudido durante a leitura do seu voto porque disse que o crime organizado não está nas favelas, quem chefia o crime organizado não está nas favelas. E, de fato, não está. Os grandes chefes, os grandes beneficiados com a atividade do crime organizado, eles estão em muitos outros lugares, na Europa, nos grandes condomínios de luxo do nosso país. Mas o fato é que nas favelas estão os seus exércitos. E da mesma forma que o exército se reconstitui quando combatido pelas forças de segurança pública, os comandos também se renovam quando ocorrem as operações que prendem grandes chefes, narcotraficantes, e muitas vezes, infelizmente, é o próprio judiciário que devolve para a rua essas lideranças das organizações criminosas. E a sua avaliação, minha querida Maria de Carli? Eu acho que o Diego tocou num ponto crucial, né? A questão de colocar em ação planos de segurança pública, que justamente cabe ao Estado esse tipo de procura. Mas a gente está diante de uma situação muito crítica no Brasil, uma situação de insegurança pública, que já é um problema muito grave na nossa sociedade. Hoje o brasileiro anda nas ruas com medo e não importa onde você esteja, não importa se você está em São Paulo, no Piauí, se você está na zona mais nobre ou na zona mais periférica, você sabe que você corre um risco. E o Brasil vive uma situação muito complicada. A gente sabe que hoje o crime organizado, se fosse uma empresa, seria uma empresa que mais ganharia em termos de receita anualmente, faturando quase que 150 bilhões de reais por ano. Então a situação está muito complicada, está latente. Eu vejo essa medida do STF, como uma medida desesperada de tentar, de alguma maneira, enxugar um gelo, uma problemática, né? Espero que surta um efeito positivo e vejo que, como eu falei anteriormente na minha fala, vejo que há uma mobilização, há tentativas para se conseguir reverter esse cenário drástico. Por exemplo, as câmeras inteligentes aqui na cidade de São Paulo, que estão sendo exportadas e copiadas por outros municípios, a decisão do STF de colocar as guardas civis municipais com o poder de policiamento, isso é muito
importante, porque as guardas civis em grandes cidades já cumprem esse papel, mas vai ser importante para os pequenos municípios que agora poderão aderir a essas guardas, que poderão reforçar, inclusive, o papel da Polícia Militar nesses municípios. Temos também outras iniciativas, né, como o Ministério da Justiça quer discutir a questão da PEC da segurança, que vai trazer uma certa governança com a questão dessas polícias de fronteira. Muito criticada essa PEC, mas eu não vou entrar aqui nesse mérito, mas é uma iniciativa. Temos também o que eu falei anteriormente, rever a pena de quem comete roubos e furto de celulares, dentre outras. Então, eu vejo que há uma tentativa de se reduzir danos à população que está completamente refém da insegurança. Olha só, a gente tem um trecho aqui do que foi esse julgamento nessa semana, um momento em que o ministro Flávio Dino faz ali algumas considerações a respeito de quem é que, de fato, lidera essas facções criminosas, momento em que, inusitadamente, houve ali uma série de aplausos ao voto do ministro que estava sendo proferido. Vamos acompanhar. O que tem de principal no crime organizado no Rio de Janeiro não está nos bairros populares. Não está nos morros nem nas periferias. Na verdade, está no asfalto. Na verdade, está no asfalto. Tanto no que se refere ao financiamento do crime organizado e das milícias, quanto no que se refere à lavagem de dinheiro. E por isso esse inquérito vai na direção correta, que não é dar tiros a esmo. Segurança pública não é dar tiros aleatoriamente. Quando tiver que dar tiro, eventualmente, fazê-lo com ciência e método, como a tese preconiza. Tá aí um momento inusitado na Suprema Corte. Ô Bruno, você é advogado como eu, sabe que para advogado a gente tem umas manias estranhas, né? De ficar não me diga. Ficar assistindo um julgamento, por exemplo. Não me diga. Às vezes acontece, né? Não sei se eu sempre brinco, eu brinco aqui com meus amigos, né? Que assim, eu sou uma pessoa, eu falo 5 línguas e eu tava conversando com o Kobe. Eu falei, Kobe, você... Ele falou assim, eu falo X línguas. Ele falou assim, você também fala o juridiquês, né? Porque advogado tem o juridiquês aí deles, que é um idioma próprio. É uma língua própria, é isso. Mas você sabe que a gente fica acompanhando julgamentos, tribunais, enfim, e eu, particularmente, nesses 12, 13 anos de advocacia, eu nunca vi um momento em que, durante ali um voto, houve um aplauso para o que dizia o ministro. Isso, de alguma maneira, Bruno, é estranho, né? Porque o juiz ele tem que ter o poder contramajoritário, ele tem que, inclusive, votar mesmo quando a sociedade pensa de maneira diferente, porque o compromisso não é com o povo, o compromisso é com a Constituição, a legislação, enfim, é por isso que não são eleitos, né? Justamente para ter essa liberdade, essa independência para proteger a Constituição. Mas foi uma cena interessante essa de um momento em que o ministro fala e é aplaudido. A pergunta é, se pode aplaudir, pode vaiar? Porque se for para manifestar pensamento, não é verdade? E aí, como é que você viu não só essa cena, mas também o assunto sendo tratado? Porque, de alguma maneira, eu também aplaudiria. É um assunto que é verdade. De fato, não são aqueles que trocam tiro, que são os grandes líderes das facções criminosas. E aí? De fato, é uma cena que causa muita estranheza. Eu sou advogado desde 2013 e eu acho que eu nunca vi isso assistindo o julgamento. E sim, advogados são estranhos e assistem julgamentos. Mas, de fato, o que o ministro Flávio Dino falou é uma verdade. Não é no morro que acontece toda a operação, principalmente na questão de tráfico de drogas, né? A fala dele foi muito feliz nesse ponto. Só que nós temos um problema efetivo que o Diego trouxe, que a gente não pode ignorar, que é o STF não é competente para falar como a polícia deve agir. Esse é o ponto. O frigir dos ovos é esse. Claro que a gente não pode deixar de tratar, porque a medida em si, o assunto foi levado ao STF por uma razão, vamos dizer assim, até nobre, que é, inocentes não podem morrer em comunidades. E eu acho que isso é evidente, eu acho que não existe espectro político que discorde disso. O inocente não pode morrer, ele não pode estar sujeito a sair de casa e levar um tiro e nem sabe de onde veio, né? Que é a famosa bala perdida. Isso é evidente, é notório, mas nós devemos fazer
a análise na situação jurídica de acordo com como ela é. O STF tem que analisar situações efetivas de excesso policial, não analisar situações em tese para falar, eu acredito que o policial não deve agir de tal forma. No calor do momento, quando tem bala voando para tudo quanto é lado, não existe o pensar, como eu devo agir. Não, a gente tem que analisar a situação, aplicar a lei de acordo com um caso concreto. E o STF tem que fazer uma análise de fato de houve abuso nessa situação específica e nessa outra situação específica, houve ou não houve abuso. Trazer uma situação em tese, no fim das contas o STF está agindo como legislador. E aí não tem condição. Fala aí, Rubens. A coisa começa no começo, né? Como diz o outro. A nossa Constituição, ela versa sobre tudo. E a DPF, ela pode ser... essa arguição, ela pode ser feita por instituições muito pouco representativas. Então, normalmente é um partido lá que tem 2 deputados que pedem isso aí. E o Supremo, com o seu furor cívico, ele sempre dá as suas diretrizes para que o executivo ou o legislativo façam isso ou aquilo. Chegaram ao cúmulo de determinar o preço do serviço funerário em São Paulo. Quer dizer, que é até um rebaixamento, né? A Suprema Corte do Brasil. E é muita... a gente teve aquela questão envolvendo o muro da Cracolândia também chegando. Não que fosse uma ação específica sobre isso, é uma outra ação muito maior, mas que um detalhe era esse. E aí a gente vê o ministro da Suprema Corte, Corte Constitucional, decidindo se o muro está certo ou está errado. Está certo ou está errado. O Brasil é um país violentíssimo. Nós somos o país per capita que tem a maior taxa de homicídio do mundo. A guerra Rússia-Ucrânia lá é piada perto do que acontece aqui. Nós temos, se não me engano, a 14ª maior população carcerária per capita. E você ter a pretensão de achar que 11 magistrados, por melhores que sejam, 11 ministros, são capazes de determinar o que a polícia vai fazer no dia a dia do combate ao crime, é algo surreal. É óbvio que a polícia tem que ter limites, mas o limite deve ser dentro da Constituição. Você não pode ter o Supremo falando que a polícia tem que como a polícia tem que invadir uma favela se isso for necessário. Eu acho é um exagero dessa fúria executiva aí do Supremo Estado por instituições que não têm a mínima representatividade. E ainda nesse tema de segurança, o ministro da Justiça e ex-ministro do STF, Ricardo Lewandowski, deve se reunir nos próximos dias com deputados em busca de apoio à PEC da Segurança Pública. O ministro Lewandowski vai apresentar a última versão do texto defendido pelo governo em um encontro que ocorrerá na residência oficial da Câmara dos Deputados. A PEC da Segurança é a principal aposta legislativa do governo para enfrentar o crime organizado. A gente falou há pouco aqui das medidas que o governo tem tentado para melhorar a questão da popularidade, até acenando alguns senadores do PT para enrijecer penas de crimes e tal. E agora tem também o ministro da Justiça apresentando a PEC da Segurança. Diego. Pois é, Koba, eu falaria justamente sobre isso, sobre as pautas que o governo está levantando nesse período pré-eleitoral, né? Então, a PEC, por ser um instrumento que altera a Constituição, ela tem um trâmite muito mais demorado. Então, como eu disse aqui anteriormente, o debate é prolongado e isso acaba gerando imprensa, isso acaba gerando mais holofote para que o governo possa mostrar para o povo brasileiro que, olha, estamos aqui enfrentando o crime organizado, que, como exaustivamente também nós já dissemos aqui, é o principal problema da nossa segurança pública. O Brasil, infelizmente, é uma terra fértil para que essas organizações floresçam. Eu me lembro na brilhante cobertura, inclusive, que a Jovem Pan fez sobre o conflito entre Israel e Hamas. Durante esse conflito, a Polícia Federal desbaratou aqui em São Paulo uma célula do Hamas que estava se formando aqui. Então, nós temos aqui a atuação da máfia chinesa, da máfia japonesa, de outras organizações terroristas que veem o sucesso do primeiro comando da capital, o sucesso do Comando Vermelho, que também não operam mais só no Brasil, operam em dezenas, às vezes centenas de países, que têm um faturamento bilionário, como disse aqui a Maria de Carli, e não só têm um faturamento bilionário, chegaram a esse faturamento bilionário de uma forma muito rápida. O primeiro comando da capital, por exemplo, há alguns anos, há
pouco mais de 10 anos, movimentava cerca de R$1 milhão por ano. Hoje chega a essa cifra monstruosa que foi dita aqui, mais de 100 bilhões de reais ao ano. Estão se envolvendo com a política, com contratos públicos, com redes de hotéis, estão legalizando parte de suas atividades, tanto para lavar dinheiro como para gerar mais riqueza ainda. Então, esse processo de narcoestatização, ele está cada vez mais acelerado aqui no país. Bom que nós tenhamos uma resposta, mas movimentos como esse que ocorreram nessa última semana no Supremo Tribunal Federal, sinceramente, tiram um pouco a minha esperança que esse problema do crime organizado vai, de fato, ser resolvido. Infelizmente, crime organizado a gente combate com inteligência, desbaratando os braços financeiros. Mas o tamanho do crime organizado no Brasil pede também um pouco, infelizmente, de guerra. E como nós sabemos, não seria o ideal, mas em uma guerra, vidas inocentes se perdem. Eu não concordo que essas perdas de vida sejam atribuídas à polícia. Nunca vi, depois de uma ação policial numa favela, um trabalho de perícia que vai lá para descobrir se a pessoa que infelizmente foi vitimada foi vítima do tiro de um policial ou de um traficante.